A noite de 16 de junho de 1983 é conhecida pelos amantes do boxe como o dia mais vergonhoso da história desse esporte. A luta de Billy Collins Jr. e Luiz Resto ficou marcada por um truque sujo de um dos oponentes que trouxe consequências desastrosas. O Madison Square Garden estava lotado naquele dia. Todos queriam ver Dave Moore e Roberto Duran, que era a luta principal do evento. O que eles não sabiam é que a luta anterior seria muito mais marcante. O norte-americano Billy Collins era um promissor lutador de boxe. Ele tinha apenas 21 anos e 14 vitórias como profissional. Ele estava invicto e era o grande favorito no embate. Havia expectativa, inclusive, de que em pouco tempo ele disputasse o cinturão com o campeão da categoria. O oponente era Luiz Resto, um porto-riquenho de 28 anos que estava em outra fase na carreira. Mais experiente, Luiz queria levantar sua carreira, que estava em baixa após uma sequência de derrotas. Suas chances eram bem poucas. Ele sabia que seu adversário era bem melhor. Após o início da luta, o público presente na arena percebeu que ela seria muito mais complicada do que imaginavam. Parecia que os golpes de Luiz entravam com muito mais força. Billy, que ganhou notoriedade por ganhar quase todas as lutas por nocaute, levou a luta com Luiz até o 10º round. O porto-riquenho demonstrou uma grande capacidade de reação, e ainda que os dois pugilistas pareciam estar trocando golpes por igual, o rosto de Billy terminou severamente deformado, com os olhos fechados pelo inchaço. Ele recebeu um dano difícil de acreditar, sobretudo porque o rival não era um boxeador reconhecido por seus golpes. Luiz, quase intacto e aparentemente mais forte do que o seu adversário, ganhou por decisão unânime dos juízes e contra a aposta de todos, já que ninguém acreditava que um lutador em decadência ganharia do fenômeno de 21 anos que nocauteava quase todos os adversários. No entanto, o festejo, a felicidade, a sensação de glória de Luiz Resto duraria tão só alguns minutos. O fim da luta reservou o momento mais bizarro da noite. Ainda sobre o ringue, o pai de Billy, um boxeador que fazia as vezes de treinador de seu filho, se aproximou de Luiz para parabenizá-lo. Foi quando percebeu que havia algo de errado com as luvas do adversário de seu filho. Ele começou a gritar que ela estava sem almofadas e que Luiz havia tirado todo acolchoado. O porto-riquenho olhou para o seu treinador, Panama Lewis, com nítido desespero. Ficou óbvio que ele tinha alguma culpa no cartório. Negando-se a soltar o oponente, o pai de Billy pediu ao comissário de luta para examiná-lo. Luiz Resto e seu treinador disseram aos juízes que receberam as luvas da organização. Look at him, he's still fresh. God bless you. That's beautiful. What a night. Tremendous night. Tremendous night. A lot of excitement here. You can colorful, just like the old days. You see how it's on. You can't Hold the commissioner. All depends on His father's in the corner with him. Billy Collins. The father is in the corner. That must be really... O treinador Panama Lewis e Luiz Resto queriam sair da arena sem que fossem vistos, mas o juiz do combate, Tony Pérez, os conduziu até o vestuário e foi o primeiro a examinar as luvas. Depois de tocá-las, estava completamente seguro de que tinham retirado as almofadas. Uma decisão criminosa, tendo em conta que em um esporte violento e de contato como o boxe, um soco nessas condições não só é vantajoso, como pode ocasionar lesões irreparáveis para quem recebe. O resultado da luta foi anulado e o caso foi parar na Justiça Criminal. 2 semanas depois, a Comissão Atlética do Estado de Nova York decidiu suspender Luiz indefinidamente, enquanto Panama Lewis perdeu sua licença de técnico pelo resto da vida. A carreira de Luiz tinha acabado ali, mas a pior parte da história ainda não tinha acontecido.
Para o norte-americano, as consequências de levar socos de um adversário praticamente sem luvas por quase 40 minutos foram devastadoras. O jovem Billy Collins ficou com o rosto completamente destruído após a luta. Durante as semanas após a luta, ele e seu pai visitaram 7 oftalmologistas. Todos concordaram que ele havia sofrido um rasgo na íris do olho direito, que o impediria de enxergar normal para o resto da vida e de continuar lutando. Seu sonho de continuar vivendo de boxe terminava ali. Deprimido e privado de sua fonte de renda, ele começou a trabalhar como pintor, mas foi demitido após algumas semanas por suas dificuldades visuais. Também não durou muito em uma fábrica de sacos de estopa. Sem boxe e sem dinheiro, ele começou a beber e discutir com frequência com sua esposa, Andrea Morse, que conheceu no colégio. Junto com Alicia, a filha recém-nascida do casal, Andrea acabou saindo do apartamento que dividiam. Billy teve um quadro de depressão e, para piorar tudo, começou a beber de forma completamente descontrolada. Em 7 de março de 1984, apenas 8 meses após a fatídica luta de boxe, Billy bateu seu carro e faleceu aos 22 anos. Ele havia acabado de sair da casa de sua irmã, onde bêbado discutiu com ela e seu pai. Para Billy, esse foi o momento em que a luta de 16 de junho havia terminado. Para os familiares, Billy jogou o veículo contra o muro de concreto. Para a perícia, inconclusivo, já que ele estava alcoolizado. A conclusão da perícia nas luvas utilizadas no dia da luta mostraram que a fraude foi muito mais maldosa do que se mostrou inicialmente. Havia resquícios de uma espécie de argamassa dentro da luva, o que indicava que, além de não estar acolchoada, o equipamento foi endurecido com cimento. Luiz e seu técnico Panama Lewis negaram tudo. Disseram que não sabiam que o equipamento estava daquela forma. Não adiantou muito. O lutador porto-riquenho foi condenado à prisão, e assim como seu técnico foi banido permanentemente do esporte. O pai de Billy Collins processou todo mundo: o Madison Square Garden, os organizadores, o fabricante das luvas e a Comissão Atlética de Nova York, exigindo dinheiro e um castigo pela negligência dos inspetores. Ele ganhou alguns processos, mas as indenizações sequer cobriram os gastos com os advogados. Luiz Resto ficou 2 anos na prisão e foi solto. 26 anos após o ocorrido, foi convidado para contar o que aconteceu aquele dia e como estava sua vida. Finalmente ele confessou a fraude, mas colocou a culpa em seu treinador, que segundo ele colocou gesso na bandagem das mãos para que ficassem bem mais duras e pesadas. Por isso a perícia encontrou resquícios de algo semelhante a uma argamassa nas luvas. Ele também revelou que Panamá diluiu remédio contra asma na água para lhe dar mais resistência. No documentário, o porto-riquenho tentou conversar com os pais de Billy Collins, mas foi rejeitado. A viúva do norte-americano foi a única que aceitou conversar com Luiz, a quem pediu desculpas chorando. Hoje, o ex-lutador de boxe trabalha ensinando boxe às crianças, em um bairro humilde de Nova York. O Panama Lewis teve um destino muito menos justo do que o esperado. Embora afastado do esporte por decisão judicial, o técnico ainda tinha muito prestígio no meio, e por isso continuou trabalhando de modo informal para grandes nomes do boxe, como Mike Tyson, Tony Tucker, François Botha e Zeb Judah. Panamá faleceu em 2020 com 74 anos e bastante dinheiro na conta. Nunca foi condenado por nada do que fez e, mais do que isso, viveu uma vida confortável até morrer idoso. A luta de 16 de junho de 1983 se tornou a maior mancha na história do boxe profissional, e desde o ocorrido, vários protocolos foram criados para evitar outro dia sombrio como esse.